Olá! Vai começar mais um Geografia na Quarentena. Turmas de sexto ano, Módulo 2: Movimentos da Terra, Zonas Térmicas e Estações do Ano. Lembrando sempre e cada vez mais de manter o isolamento social, respeitar todas as normas de segurança e de higiene. A gente está chegando num período mais severo dessa doença. O número de mortes está aumentando muito rápido no nosso país e precisamos cuidar da gente e de quem estiver perto da gente. Bom, eu acho que todo mundo aqui, todos vocês, já ouviram falar sobre o sistema solar, né? Já sabem que a Terra é um planeta do sistema solar. A gente tem aí uma imagem do sistema solar com os seus planetas representados e a gente percebe então que a Terra ela não está parada, né? A Terra é um planeta que se movimenta em órbita ao redor da estrela Sol, né? O Sol é uma estrela e a Terra é um planeta que se movimenta ao redor dessa estrela. Todo o universo, todas as estrelas, a Via Láctea, na verdade, elas se movimentam. Todos os corpos celestes do espaço sideral estão em movimento, tá bom? Existem alguns movimentos mais importantes ou mais perceptíveis, que dá para a gente perceber com mais facilidade. Dois movimentos da Terra. E são os dois principais que nós vamos estudar: a rotação e a translação. O primeiro movimento que nós vamos estudar é a rotação. A rotação é um movimento que a Terra dá em torno de si mesma, em torno do seu próprio eixo, né? A Terra gira ao redor de si mesma num eixo que tem uma pequena inclinação, uma inclinação de 23 graus e meio, 23,5 graus. Então, nesse eixo, né, inclinado, como está marcado aí nesse desenho, a Terra gira no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. Esse giro da Terra ao redor de si mesmo é responsável pela diferença entre dias e noites. A gente também chama isso de giro aparente do Sol, porque para nós na Terra o que parece é que o Sol está dando a volta na Terra, mas nós sabemos que é justamente o contrário. A Terra dá voltas ao redor do Sol, é verdade, mas é a Terra dando voltas em torno de si mesma que dá a impressão que o Sol gira em torno da Terra. Você repara que nessa imagem que uma parte da Terra está sendo iluminada pelo Sol, ou seja, é o dia, e uma parte da Terra está do outro lado sem receber a luz do Sol, está no escuro, então está de noite, tá bom? Então, a rotação é responsável pelo movimento aparente do Sol. O Sol parece girar em torno da Terra, mas na verdade é a Terra que gira em torno de si mesma. Para a Terra girar em torno de si mesma, ela leva cerca de 24 horas. Ela gira numa velocidade muito alta, a cerca de mais de 1.600 km por hora, para a gente ter uma ideia da velocidade do giro da Terra, da velocidade da rotação da Terra. Bom, apenas a nível de curiosidade, essa imagem traz como é a rotação dos outros planetas. Todos os planetas rodam ao redor do seu próprio eixo. Todos os planetas fazem um movimento de rotação, mas de uma forma bem diferente. Repara aí, ó. Mercúrio, por exemplo, que está muito próximo do Sol, ele gira em torno do Sol muito rápido, mas gira em torno de si mesmo bem devagar. Demora 58 dias e 15 horas para Mercúrio dar a volta em torno de si mesmo. Ou seja, o dia de Mercúrio dura 58 dias, na verdade. Vênus é o planeta que possui o dia mais longo, ou seja, a velocidade de rotação menor. Isso acontece porque Vênus é o único planeta do sistema solar que gira no sentido horário. Todos os outros planetas giram no outro sentido. Então, em Vênus, para dar
a volta ao redor de si mesma demora 243 dias. Olha que loucura! Demora quase um ano aqui da Terra para que Vênus dê a volta ao redor de si mesmo. Aí a gente tem a Terra com 23 horas e 56 minutos, aproximadamente 24 horas. Tem Marte, que é um pouco mais, 1 dia e 36 minutos, né? Quer dizer, quase a mesma coisa que a Terra. E os grandes planetas gasosos têm rotações muito rápidas. Repara só, Júpiter, que é o maior dos planetas, ele gira ao redor de si mesmo em 9 horas. Caramba, é o maior dos planetas. É o que tem a maior distância para girar. E é o que gira mais rápido. Então você imagina a velocidade dos ventos na superfície de Júpiter. São absurdos, né? Por isso que não existe a menor possibilidade de pouso em Júpiter ou de qualquer, enfim, possibilidade de uma sonda melhor, enfim. Porque a velocidade desses ventos é absurda. Os outros planetas aí também giram muito rápido ao redor de si mesmo. Saturno leva apenas 10 horas, Urano apenas 17 horas e Netuno 16 horas. Curioso aí, em Urano, é que, tá reparando onde está a setinha dando a volta? Urano tem um eixo de rotação muito grande. Ele tem um eixo de rotação de 97 graus. Ou seja, ele gira como se fosse de baixo para cima e não de um lado para o outro, para vocês tentarem entender isso. São curiosidades, né? A gente vai tentar ver um pouco mais sobre o sistema solar mais à frente, mas eu já quis trazer algumas curiosidades para vocês. Bom, e se a gente está falando de rotação e de ângulo de rotação, a gente tem que mostrar que uma outra consequência muito importante desse movimento, desse ângulo de rotação, é o fato de que a luz do Sol vai incidir, né, vai bater aqui na superfície da Terra de uma forma diferente. Se eu estou próximo à linha do Equador, eu tenho o Sol incidindo direto. Se eu estou próximo aos polos, eu tenho o Sol incidindo de forma perpendicular, como se fosse de raspão. Só que repara, olha bem atentamente essa imagem. Repara o seguinte, na primeira imagem, na imagem da esquerda, eu tenho o Sol incidindo em 90 graus, um pouco acima da linha do Equador. Ó. A linha do Equador é essa linha vermelha, em que tem 0 graus, está inclinada por causa da inclinação da Terra. E o Sol está incidindo direto, bem perpendicular, acima do Equador, onde está escrito Trópico de Câncer. Em outra época do ano, o Sol vai incidir direto aonde está escrito Trópico de Capricórnio. Então, repara, esses paralelos que estão aí, Equador é um paralelo, Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer são paralelos. Todas essas linhas são paralelas. Os raios solares incidem diretamente entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Essa é a área em que o Sol bate direto na Terra. Em algum dia, o Sol está incidindo diretamente nesta faixa. Agora, olha lá bem perto dos polos. Tem um outro paralelo, bem próximo ao polo, que está chamado aí na imagem da direita de Círculo Polar Ártico, no norte, Círculo Polar Antártico, no sul. O que é o Círculo Polar? É um paralelo que mede não onde o Sol bate direto, mas ao contrário, até onde o Sol pode ficar batendo todos os dias ou nenhum dia. Como assim, professor? Tá pirado? Não entendi. Repara bem nas imagens. Olha lá, na imagem da esquerda. Tá reparando que o Polo Norte está todo iluminado? É verão no hemisfério norte. Então, a luz do Sol, ela chega até onde está marcado ali o Círculo Polar Ártico, 66,5 graus norte. Então, o que acontece? Nessa região em que eu estou entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte, é dia durante 6 meses. No Polo do Norte, especificamente, chega a ser 6 meses. Quanto mais próximo ao Polo, mais longo é esse dia. Vocês já devem ter ouvido falar do Sol da meia-noite. Nas regiões próximas ao Polo,
Quando é verão, o sol dura até 11, 11h30, meia-noite. Tem a partir do mais alto, vamos dizer assim, né, que o círculo polar, o sol não se põe. Fica sol o tempo inteiro. A mesma coisa no círculo polar antártico. Quando é verão, aí já na imagem da direita, tem sol na Antártida durante o verão inteiro. Não tem noite, é só dia. Já lá no hemisfério norte, no polo norte, vai ser só noite. Então, do círculo polar até o polo, eu vou ter momentos só de dia e momentos só de noite. Então, essa ideia de dia e noite quase que se confunde com verão e inverno. Esses paralelos tão importantes, que são os trópicos, o círculo polar, ou ártico ou antártico, eles vão delimitar as faixas térmicas, ou as zonas térmicas, ou as faixas climáticas, zonas climáticas, tem várias formas de dar o nome, que são essas 5 grandes faixas que a gente vê aí na imagem. Do círculo polar ao polo, eu tenho a zona polar. Se eu estou lá em cima, no círculo polar ártico, zona polar do norte. Se eu estou aqui embaixo, no círculo polar antártico, zona polar do sul. Nessa região, o clima é frio. Eu tenho os climas frios, polares, nessa região. Na região que está em verde, é a região que vai ou do Trópico de Câncer até o Trópico... Desculpa, ou do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, ou do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. Essas são as regiões temperadas do planeta, em que eu tenho os climas temperados, tá? Os climas mais amenos. Nos climas temperados, eu tenho muito bem marcada as 4 estações do ano. Então, são aqueles lugares que florescem na primavera, as folhas caem no outono, neva no inverno, os dias de sol são fortes no verão. Isso acontece na região temperada do planeta. E por fim, eu tenho essa grande faixa em laranja, que é a grande faixa tropical ou intertropical, porque é a faixa que está entre os trópicos, do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio. Essa região é sempre quente e eu tenho os climas tropicais, estão recebendo luz direta do Sol o ano inteiro. Mais uma curiosidade, por que esses nomes Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio? Bom, Câncer e Capricórnio são signos. E esses nomes são dados porque quando a gente está no extremo verão no hemisfério norte, o Sol está em cima do Trópico de Câncer. Isso acontece em junho, julho, que a gente está no signo de Câncer. Já quando é verão no hemisfério sul, o Sol está direto aí no Trópico de Capricórnio, entre dezembro e janeiro, a gente tem o signo de Capricórnio. Então, os signos aí são para marcação de tempo. Tá? Junho e julho, hemisfério norte, dezembro e janeiro, hemisfério sul. Bom, e o outro movimento da Terra é a translação. Translação é o giro da Terra ao redor do Sol. É a órbita elíptica da Terra. Professor, que palavrão é esse? Órbita, porque está girando em torno. E elíptica, porque esse giro da Terra em torno do Sol, ele não é um círculo perfeito. Ele é ovalado, é como se fosse um círculo mais esticado. O nome desse formato geométrico é elipse, tá? Então, é uma órbita elíptica, uma órbita alongada. Para fazer esse movimento, o giro completo ao redor do Sol, o planeta Terra leva 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Por ter essa sobrinha de 5 horas e 48 minutos, é que de 4 em 4 anos, a gente considera o ano bissexto. Por quê? De 4 em 4 anos, 4 vezes 5 horas e 48 minutos, vai ser um dia a mais. Então, a cada 4 anos, a gente tem um ano de 366 dias. Bom, a velocidade que o planeta gira ao redor do Sol também é absurdamente alta. É uma velocidade de 107 mil quilômetros por hora. Essa velocidade é tão alta porque o que movimenta a Terra é a força gravitacional da estrela-Sol, que é gigantesca. O Sol não é como está nessa imagem, pouco maior que a Terra. O Sol é imensamente maior do que a Terra. A proporção
de tamanho, ela em geral não é usada em nenhuma imagem, porque senão a gente desenharia um Sol tão grande e a Terra tão pequena que a gente não conseguiria visualizar, tá? Mas o Sol é muito maior que a Terra. Então, o ano é esse período aí de translação. Assim como a rotação define os dias, a translação define o ano. E a principal consequência desse movimento, por ele ter essa órbita elíptica, é que a gente apresenta momentos em que eu tenho solstícios, que são os extremos do Sol, ou seja, quando a Terra está mais afastada e parte da Terra recebe bastante luz e parte não. Então eu tenho o solstício de verão no hemisfério norte, no mesmo momento que eu tenho o solstício de inverno no hemisfério sul. Solstício é como se fosse extremo do Sol. E equinócio é o outono e a primavera. Equi quer dizer igual, quando os dias são iguais à noite, que acontece justamente no primeiro dia da primavera e no primeiro dia do outono. Bom, e por que existem essas estações do ano, essas 4 estações do ano? Bom, isso acontece por 2 fatores principais. O primeiro é o movimento de translação, né, que é o giro da Terra ao redor do Sol. Mas uma coisa que é fundamental para que haja a diferença das estações do ano é o ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra. Ou seja, se a Terra não girasse ao redor de si mesma inclinada, a gente não teria variação das estações do ano. Tá? É essa combinação de fatores, movimento de translação e inclinação do eixo de rotação, que produzem as estações do ano. Então, durante o verão, lembrando que verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Durante o verão, os dias são mais longos, né? A gente tem o nascer do sol mais cedo e o pôr do sol mais tarde. É clássico aquela imagem de você no verão, quem pode ir a uma praia ou quem já foi à praia, no verão o pôr do sol é mais tarde, as pessoas ficam na praia mais tempo, elas ficam na rua brincando mais tempo, né? O dia dura mais. Já no inverno, o pôr do sol é mais cedo, escurece mais cedo, demora mais para o sol nascer, né? E no outono e na primavera a gente tem os dias e noites com a mesma duração, né? 12 horas de luz, 12 horas sem luz, aproximadamente. Para ficar mais claro, por que essas estações do ano acontecem alternadamente entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, ou seja, por que é inverno num lugar e verão no outro? A gente vai observar essas duas imagens. Então a gente tem a primeira imagem falando sobre junho. Repara, em junho o Sol está iluminando mais o hemisfério norte do que o hemisfério sul. Então é verão no hemisfério sul. Já em dezembro, o Sol está iluminando mais o hemisfério sul do que o hemisfério norte. Portanto, é verão no hemisfério sul. Né? Observando essas imagens com atenção, fica mais claro para a gente perceber por que a gente tem essa alternância entre inverno e verão. E aqui eu trouxe uma imagem para servir como um resumo para a gente, é um mapa mental, né? Até escrito à mão, enfim, que é uma forma da gente revisar o conteúdo, resumir e gravar, né, na verdade, o conteúdo aí. É uma coisa que vocês podem até reproduzir no caderno de vocês. Né? É uma coisa interessante. Reproduzir essa revisão, esse esquema, esse desenho. Na geografia a gente precisa desenhar muito, na verdade, né, para compreender as coisas. E a distância, essa falta do desenho, eu acho que às vezes atrapalha. Então, essa é uma imagem muito interessante para você reproduzir no seu caderno como uma forma de fixar todo o conteúdo. Eu sempre vou tentar trazer imagens finais, assim, de resumo da matéria, tá bom? E aí, gente, mais uma vez, a gente deixa claro que toda essa ideia da gente estar fazendo essas atividades à distância tem o principal objetivo de estar contribuindo aí com as famílias, de ser alguma atividade para essas crianças estarem fazendo nesse período de quarentena.
Vocês, por favor, não se desesperem com essas atividades. A gente está fazendo elas aos poucos, com calma. Eu acho que a gente está aqui para contribuir e não para ser mais uma dor de cabeça para vocês. Então vocês podem consultar o material, podem assistir aos vídeos que eu estou disponibilizando no YouTube, as correções que eu estou fazendo no YouTube. Se protejam, fiquem em casa. Né? A gente está passando por semanas muito trágicas com essa pandemia. A gente está perdendo muita gente. E eu acho que a gente deve às famílias de quem está morrendo, né? Aos familiares, a gente deve a eles o bom senso de ficar em casa nesse momento e o cuidado de ficar em casa nesse momento. Então, por favor, se cuidem, tá bom? Um grande abraço aí para vocês. Lembrando mais uma vez que essas imagens usadas foram encontradas, disponibilizadas na internet. Se alguém não quiser, ou for o dono delas e não quiser que elas estejam aqui, isso é uma atividade sem fins lucrativos, é só entrar em contato, por favor.